Casos de abduções são notórios e assustadores por todo o mundo. Sempre os relatos são relacionados a pessoas adultas, jovens ou mesmo anciões. No entanto, um caso muito misterioso e intrigante aconteceu em Melbourne, na Austrália, há cerca de 8 anos atrás, na época com um garotinho que tinha apenas 5 anos de idade. Você quer saber mais a respeito dessa história? Então segura aí que está apenas começando mais um episódio de Vídeo Mistério. O caso que nós iremos contar a partir de agora, como eu disse para vocês ainda há pouco, aconteceu em Melbourne, na Austrália. Há cerca de 8 anos atrás, exatamente no ano de 2012, envolvendo um garoto chamado Richard Battle, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Ele era filho de um jovem casal, que na época tinha aí na faixa dos seus 25 a 27 anos, Adrian e Barry Battle. Barry era uma mãe exemplar, que se preocupava unicamente em cuidar da criança que na época era filho único do casal. Enquanto o pai, Adrian, trabalhava em uma empreiteira de construção civil, mesmo ali naquela cidade. Barry disse que todas as manhãs o seu cotidiano era o mesmo. Aprontava a comida para o marido levar ao trabalho e em seguida se preocupava em fazer as tarefas domésticas e, claro, nunca se descuidando do garoto que brincava na sala da frente da casa com seus brinquedos como qualquer outra criança o faz. Esse era o cotidiano da família, que além de tudo isso, é claro, nos finais de semana, se preocupava em sair para passear com o garoto, que, diga-se de passagem, já na época era muito inteligente, dócil, segundo os pais, e curioso acima de tudo. Mesmo com 5 anos, ele já apresentava sinais de um QI muito elevado. Ele inclusive já sabia ler algumas palavras e escrever o próprio nome. Foi exatamente em um desses dias da semana em que a mãe, no caso a Mary Battle, estava cuidando dele em casa, aconteceu algo muito estranho. Era por volta de 11 horas da manhã, quando ela estava na cozinha, escutando, claro, o garoto brincar na sala, quando neste momento Mary escutou um tremendo estrondo que vinha da varanda da frente da casa. Ela correu para ver o que estava acontecendo, afinal de contas, segundo ela relatou aos policiais na época, parecia um estrondo como se fosse de 2 caminhões batendo. Mas ao chegar próximo da janela da varanda, pois ela estava de costas para essa mesma, ela viu um enorme clarão que cegou ela momentaneamente e ela não pôde ver absolutamente mais nada. Imediatamente ela pensou que pudesse também ter sido um acidente aéreo ou coisa parecida. Ela também se preocupou imediatamente, mesmo esfregando os olhos, correr até a sala para ver se não tinha acontecido nenhum tipo de explosão ali por perto que pudesse ter afetado Richard. Mas algo a deixou ainda mais desesperada. Quando ela chegou na sala, o garoto, que, como eu disse ainda há pouco, tinha apenas 5 anos de idade, havia desaparecido. Ela ficou desesperada, como qualquer mãe, saiu gritando pela casa, pensando que ele pudesse ter se escondido em um dos quartos, com medo do próprio barulho que aconteceu. Mas absolutamente nada encontrou. Nem sinal do filho. Richard desapareceu. Ela correu, verificou as portas para ver se alguém tinha entrado na casa nesse momento, mas estava tudo trancado, assim como o próprio marido dela havia deixado quando saiu para o trabalho. Como nós já sabemos que é normal nesse tipo de situação,
ela ligou para o marido, que em seguida acionou a polícia e correu para a casa. Da época, a polícia de Melbourne registrou, naquele exato dia, o sumiço como um eventual sequestro que poderia estar acontecendo. Afinal de contas, outras crianças tinham desaparecido num período de tempo entre 2 a 3 anos, em uma escala de mais ou menos 15 a 20. Não exatamente naquela região de Melbourne, mas em toda a redondeza, inclusive da região rural que ladeava a cidade. A polícia se colocou em uma investigação muito intensa, chegou a interrogar a mãe, inclusive várias vezes, com uma suposta suspeita de que ela pudesse ter cometido algum crime, igualmente também como convidou um dos vizinhos que estava sendo investigado por suposta pedofilia a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. O sumiço de Richard foi algo inclusive comovente, não só para familiares e amigos, mas como todos os vizinhos. O curioso é que ao relatar essa tal luz para a polícia, Mary teve uma negativa na contrapartida do depoimento de vizinhos, que disseram que não escutaram absolutamente nem o barulho, nem muito menos viram o tal clarão, a tal luz que ela avistou no momento do desaparecimento do filho dentro da própria casa. Isso, inclusive, que levou a polícia a interrogá-la no mesmo dia por mais de 3 ou 4 vezes, daquele tipo de interrogatório que, por exemplo, policiais fazem muito, de fazer a mesma pergunta por várias vezes, mas de formas diferentes, para ver se ela cai em contradição, que acabou colocando até a mãe como uma suposta suspeita do crime. Muito bem, meus amigos, a polícia não conseguiu desvendar absolutamente nada de como aquela criança desapareceu dentro da própria casa, às 10h30 da manhã, num dia de semana, com todas as portas trancadas, e vendo o desespero dos pais, decidiu dar seguimento às investigações. Porém, meus amigos, o mais intrigante vem a partir de agora. 7 dias depois, em 4 ruas próximas a que Richard morava, o garoto foi encontrado cerca de 6 horas da tarde, abraçado com o seu ursinho de pelúcia, no qual ele brincava naquele mesmo dia, sem demonstrar nenhum tipo de amedrontamento, apenas perguntando para aquelas pessoas que estavam na rua onde estava a sua mãe. Afinal de contas, ele estava procurando o caminho para casa e não o encontrava. E claro, uma criança de 5 anos, com toda essa ingenuidade, é mais do que normal de que ele não estava ali apavorado. Mas por que Richard não estava assustado? E sim, apenas demonstrando preocupação em encontrar seus pais. Um homem chamado John Weaver, que achou o garoto, conversou com ele juntamente com outras pessoas, chamou imediatamente a polícia. Afinal de contas, imaginava que fosse um garoto que tivesse se perdido da mãe ali, meio a compras no supermercado, ou em algum lugar ali próximo que possa ter se extraviado dos cuidados maternos. A polícia imediatamente compareceu ao local, pegou Richard e identificou o garoto. Estava solucionado o caso. Vamos ver a partir de agora, então, o que Richard disse não só aos policiais, mas principalmente aos seus pais. O garoto, assim que chegou em casa, sem demonstrar nenhum tipo de amedrontamento, nem estado de choque, disse que foi levado por 2 tios, como nós chamaríamos aqui no Brasil, que estavam vestidos de branco na sala da casa, que o convidaram para brincar com
outros amiguinhos em um local que Richard gostaria muito. E que lá nesse local não era para ele ter medo, afinal de contas, ele iria e voltaria tão logo que nem sentiria saudade dos seus pais. Richard ainda descreveu que ao chegar nesse tal local, que ele não sabe exatamente como foi, lembra-se apenas de ter aceitado o convite desses dois tios que tinham, segundo o garoto, aparências humanas como nós. Ele disse que simplesmente viu a mesma luz muito forte, como a própria mãe disse, e já estava em um local ladeado de outras crianças que aparentavam ter a mesma idade dele e outras mais velhas, que tinham aí na faixa de talvez 10, 11, 12 anos, porém pela ingenuidade da idade dele na época, ele não soube descrever exatamente com detalhes essas faixas etárias. Mas a polícia fez algumas perguntas para ele, por exemplo, queriam saber características para eventualmente saber se essas pessoas eram maníacos ou então sequestradores, pois não entrava de primeiro da cabeça dos policiais de que pudessem ter sido seres de outra dimensão, seres de outro mundo, etc e tal. A polícia seguia na linha investigativa aqui dos humanos, como nós. Mas aí ele disse algumas coisas interessantes. Richard disse que nessa sala que ele estava tinham várias janelinhas que quando ele se aproximava delas, ele via o céu muito estrelado. Descrição essa que se parece muito mais com o espaço, afinal de contas, perguntaram para ele, mas você viu o sol, era dia, era noite? Ele falou, não, era sempre noite e eu via as estrelas brilharem através dessas janelinhas. Richard se lembra também que em alguns momentos tinha uma mulher muito simpática que cuidava deles, igualmente também com uma roupa branca, que ele disse que se assemelhava como de uma astronauta, embora sem capacete. Em alguns momentos, ela disse que ela dava um remedinho para ele tomar, que ele não sentia o gosto do que era, mas que em alguns momentos, além dele brincar com essas crianças, que inclusive uma, ele disse que apelidou como uma garota que se chamava Stephanie, que foi, digamos assim, a melhor amiguinha dele, desse período dentro desse local que ele foi levado. Ele disse que sentia muito sono depois que tomava esse remedinho, que a tal mulher, que ele disse que era loira, alta, com uma roupa muito branca, vinha e colocava na boca dele, sempre dizendo que era um remedinho gostoso, aquelas coisas que a gente faz aqui também para enganar a criança, para tomar um remédio em alguns momentos, né? Ou mesmo quando tem que tomar injeção. Mas no relato não tem nada a respeito de injeção. Ele disse apenas que quando tomava isso sentia muito sono, mas quando acordava já estava ladeado de outras crianças pelas quais ele gostava muito de brincar com todas elas. A todo momento ele disse que foi muito bem tratado e em um dado momento, após tomar esse remedinho, ele simplesmente acordou de pé nessa rua que ficava a alguns metros da própria casa dele, pensando até que tivesse sonhado. Imagina passar por uma experiência dessa uma criança de 5 anos. Ela não teria a mesma propriedade, a mesma inteligência, as mesmas recordações. E para ele foi uma brincadeira tudo o que aconteceu. Os pais de Richard, ou seja, Adrian e Barry, não quiseram levar o caso muito à frente. Inclusive, na época, foi reportado por alguns jornais de Melbourne, em 2012, mas fugiram, inclusive, de algumas investigações de ufólogos, canais de televisão que os procuraram na época para descrever e querer até expor o garoto. Eles simplesmente preferiram ficar no anonimato, embora esse relato seja bem famoso na região e conhecido por outras pessoas, principalmente que tiveram acesso ao inquérito policial do sumiço de Richard Bethel da época.
intrigante, não é mesmo, meus amigos? Ainda bem que nada de mal aconteceu com essa pobre criança exatamente nesse período. Agora, a pergunta que eu faço é: as outras crianças que Richard disse que brincava naquele local, que se assemelha eventualmente a ser uma nave-mãe, teriam vindo de onde? Quais seriam as origens? Teriam sido raptados como o próprio garoto? Ou poderiam até mesmo ser crianças híbridas, que eventualmente estariam precisando de alguma substância biológica que estaria no próprio organismo do Richard? O mistério fica no ar, como já diz o próprio nome deste quadro. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas prometo que em breve traremos outros relatos tão interessantes quanto esse do garotinho australiano. E ainda lembrando que aqui na descrição do vídeo nós temos a playlist completa com outros episódios da nossa querida série Vídeo Mistério. Está aqui embaixo. É só linkar que você vai ter acesso a uma série de outros episódios para vocês acompanharem. Tá combinado então? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!